Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel e este é o meu canal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um pouco do meu testemunho. Se você gostar, você curte, você compartilha, comenta e se inscreva no canal, não esqueça. Agora, vem comigo. Eu sempre fui cristã, nasci num lar evangélico onde minha mãe sempre foi cristã, meu pai não, mas minha mãe sempre me levou pra igreja, enfim, eu cresci conhecendo a palavra e amando Deus. Eu sempre me senti uma pessoa especial, sabe? Uma pessoa diferente. Sim. E eu sei hoje o porquê. Um dia eu tinha 30 anos e eu comecei a ver a necessidade de ter mais de Deus. Eu pensei, Deus tem muito mais, Deus é muito mais, muito maior do que isso que eu tô vendo, que eu tô vivendo. Algo dentro de mim me incomodou, com certeza foi o Espírito Santo me atraindo. E então assim, um belo dia eu falei com Deus, eu quero mais de ti. Eu sei que você é muito maior do que isso que eu conheço. Então eu fiz um trato, eu falei assim, eu não vou mais ficar vendo televisão. Esse momento que eu tô vendo novela, porque eu era viciada em novela, não que seja pecado, tá, meu irmão? Mas pra mim, eu tomei a decisão que eu não quero mais, não me edifica, não me acrescenta em nada, eu perco só tempo. E eu queria mais de Deus. Não liguei mais a televisão e fui ler a Bíblia, fui orar, fui estar com Cristo. E eu sei que era necessário mesmo eu estar com Ele todos os dias. E eu tinha tanta fome e tanta sede que tinha dias que eu ficava 5 horas direto. Meu sábado o dia inteiro eu ficava só lendo a palavra e orando, lendo, orando e chorando. E sabe, eu comecei a entender, eu comecei a ter revelações do Espírito Santo, eu comecei várias coisas começaram a fazer sentido. E aí eu falei pra Deus, Deus, eu preciso que o Senhor abra uma porta pra eu te conhecer mais. Quero conhecer mais o Senhor. E Ele abriu uma porta. Uma pessoa me ligou, me convidando para fazer um curso ministerial. Eu fui fazer esse curso. E lá eu realmente, as escamas dos meus olhos caíram, meus irmãos, mais ainda. E eu comecei a entender o que realmente importa no reino, no evangelho de Deus, de Jesus. E eu comecei a ficar com mais fome e sede, comecei a buscar mais, a cavar mais. Eu comecei a entender os segredos do reino de Deus. E isso começou a me afetar de dentro para fora. Eu comecei a olhar as minhas misérias, as minhas maldades, o que eu fazia que era errado, que eu não conseguia, que eu não queria mais fazer aquilo, mas eu não conseguia deixar de fazer. E eu orava, falava para Deus me mudar, para me transformar. Um dia eu fiz uma oração, falei assim, Pai, eu quero que o Senhor quebre meu vaso, me refaça, com aquela minha mentalidade, né? E aí o Espírito Santo falou para mim, tem certeza? Porque vai doer. Eu falei, tenho, porque para mim essa vida não vale mais nada. Eu quero somente as coisas do reino. E a partir daquilo começou a minha vida a virar de cabeça para baixo em muitas questões e eu comecei a passar por muitas provações e eu via que aquilo tudo era para me transformar. Eu via que aquilo tudo era Deus, ele me moldando. Eu tava sofrendo, irmão. Tava sofrendo, mas eu tinha paz, eu tinha alegria, eu tinha esperança, eu tinha fé. E eu sabia que eu tava no processo de regeneração. Eu queria ter fruto do Espírito, eu não queria ficar mais satisfazendo os desejos da minha carne. Eu entendi que essa vida tem um propósito, eu entendi quem é Deus, eu entendi a minha identidade no Senhor, eu entendi quem eu era em Deus, eu entendi que eu tinha um propósito. E eu comecei a partir disso, a olhar para as pessoas com outro olhar. Eu liberei perdão, eu pedi perdão, eu comecei a me desprender do dinheiro, eu comecei a ser generosa com as pessoas, a servir o outro, a não se importar mais somente com a minha vida, a não focar mais em mim, sabe? Deus foi mudando o meu egoísmo, eu passei a não ser mais egoísta, porque eu era egoísta. Eu era maledicente, eu passei a não ser maledicente. Eu guardava raiva, eu passei a não guardar raiva. Eu focava no passado, eu passei a não focar mais no passado. Eu era amargurada, eu passei a liberar as pessoas e as situações e a amargura foi saindo de mim. Deus foi quebrando cadeias e correntes que me aprisionavam. Deus foi me transformando, me lapidando. Sabe, meus irmãos, isso tem 6 anos na minha vida, que eu tomei a decisão de buscar mais a Deus. Sabe quando foi um start, assim? Eu sei que a minha vida inteira tudo fez, né, contribuiu para que eu chegasse até nesse dia. Nada foi descartado do que eu fiz no reino, do que eu fiz na igreja. Nada. Mas Deus tinha um propósito maior. Ele tinha que me preparar
parar. E eu lembro que eu estava sofrendo muito uma vez e um amigo meu, missionário, falou que Deus estava criando raízes em mim para que quando eu estivesse no destaque eu não morresse. Hoje eu entendo que destaque é esse. E então Deus ele foi me transformando, me curando para quê? Para transformar vidas, para curar vidas. Eu lembro que eu anotei num papel, eu falei assim, Deus, eu quero transformar vidas para Ti. Só que Deus me mostrou que a primeira vida que deveria ser transformada era a minha mesma. Eu não poderia transformar a vida sem antes eu ter a transformação. E Ele começou a agir em mim, para depois agir por meio de mim. E, gente, foi quebra mesmo total, porque, nossa, eu sofri muito, hein? Mas é engraçado que Deus nunca deixou eu ficar na angústia, sabe? Sempre fui alegre, sempre tive o fruto do Espírito, a alegria. Gente, eu comecei a olhar as pessoas com um olhar de amor. Eu orei, eu falei, Jesus, eu quero amar as pessoas como você ama. Eu quero olhar as pessoas como você olha. E eu sei que essa oração não veio de mim, gente. Veio do próprio Espírito que orou por mim, colocou a palavra na minha boca que eu tinha que orar. Eu comecei a clamar e eu comecei a olhar as pessoas de forma diferente, sabe? Eu comecei a me importar de verdade com elas, porque o Evangelho é amor. Jesus falou, eu vou dar um novo mandamento, que vocês possam amar uns aos outros como eu vos amei, que você possa amar uns aos outros. Esse é o meu novo mandamento. E eu fazia tudo. Eu fazia várias coisas na casa de Deus. Eu sempre fui muito ativa, desde 13 anos de idade, que eu me entendo por gente. Eu fazia muita coisa. Mas Deus ele me mostrou que Ele não queria o que eu faço. Ele não quer o que eu faço. Ele quer o meu coração. Ele me quer por inteiro. Se eu faço obras, foi porque eu amo Ele. Eu amo. É natural. É natural. Eu não sou salva pelas obras. Deus não me ama pelo que eu faço. Deus ele me ama porque eu existo. Ele decidiu que eu existisse. Então Ele me ama só pelo fato de eu existir. Então eu fazia, né, muita coisa, muita atividade, muita ativista religiosa, muito. E aí brigava com as pessoas, falava na cara das pessoas muita coisa, eu tinha que vomitar nas pessoas o que eu estava sentindo. E depois eu percebia que eu magoei, eu pedia perdão, mas eu queria falar. Então estava tudo errado, né? Então eu comecei a ver que eu precisava de fruto do Espírito. E meu irmão, Jesus me ensinou uma coisa: para você ter fruto do Espírito, não adianta você se forçar a ter. Não depende de você ter o fruto do Espírito. Depende do relacionamento seu com Jesus. Depende de você buscar todos os dias viver uma vida com Ele. Ele que vai te moldando, Ele que vai te transformando. Sabe por quê? Porque você não fica bom por seus atos próprios. A Bíblia diz que os seus atos de justiça são como trapos imundos. Então, tudo que eu sou hoje, tudo que eu faço hoje, não é porque eu sou boazinha. As pessoas falam, você é isso, elas me honram, elas falam coisas de mim que eu não mereço por mim mesma. Mas eu não me importo delas falarem, sabe por quê? Porque quando elas falam isso, a glória é de Jesus, a glória é de Deus, porque é possível uma pessoa ser transformada, mudar. Sabe? Muitas pessoas que me conhecem daquela época, hoje em dia não andam comigo. Algumas, né, podem até achar, falar mal ou criticar. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que pelo fruto você conhece a árvore. Observe os frutos antes de você falar de alguém. Por isso que eu vivo batendo nessa tecla de que não olhe para o passado das pessoas, não foque no que elas fizeram no passado, porque elas podem mudar. Por isso que eu sempre falo isso, porque eu olho para a minha vida, eu vejo a transformação. Irmãos, não dependeu de mim, eu não sou santa e fico arrotando santidade, não. Eu quero que você entenda que existe um Deus que é real, que Ele muda vidas, que Ele transforma vidas. O mundo tá do jeito que tá, meus irmãos, porque os filhos de Deus estão dormindo, estão imaturos, muita gente com o véu nos olhos, não consegue ver Jesus. A Bíblia diz que só Jesus pode remover esse véu. O véu nos impede de acessar a Jesus. O véu do tabernáculo impedia as pessoas de ir até a Arca da Aliança. Sabe? Mas o véu foi rasgado. Jesus rasgou quando Ele ressuscitou, quando Ele morreu e ressuscitou, o véu foi rasgado. Então agora Ele abriu um novo caminho, eu posso ir até Deus. E o véu ele é rasgado das nossos olhos e a gente começa a enxergar Jesus. A gente precisa enxergar Jesus. A gente não precisa enxergar regras humanas, o que eu posso ou não posso fazer. Não tem nada a ver com isso. O Evangelho não é o que você pode ou não fazer. O Evangelho é Cristo. Acabou. Vai falar com Ele, vai se relacionar com Ele e Ele vai te mostrar a direção. Ele vai dizer o que você precisa mudar, porém não vai depender de você, das suas atitudes. Não, porque você não é santo por si só, nem justo. Não. O Espírito Santo é que se santifica e te justifica, meu irmão, na vida, no processo. Porque senão, Jesus não precisava morrer por mim, porque eu ia conseguir, se eu quisesse. Então não, Jesus morreu porque a gente não ia conseguir, sozinha não.
Então, enfim, eu comecei a ler muitos livros, comecei a ir em várias conferências, comecei a conhecer mais Deus, comecei a cavar. Irmãos, e quanto mais eu cavava, mais ouro eu achava e mais apaixonada por Cristo eu ficava. E hoje eu amo Deus, amo Jesus, amo o Espírito Santo, sei quem eu sou nele. E todas as pessoas que vêm até mim, meu irmão, elas serão afetadas com o que eu carrego. Se elas quiserem, elas vão ser transformadas também por causa da minha vida. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nos dá, nós representamos a Cristo. Tem gente que fala assim, mas não é você, é Jesus. Meu irmão, Jesus está em você. Então é Jesus por meio de você, você é o canal. Você precisa buscar conhecer quem Deus é. Ele vai mostrar quem você é, ele vai mostrar o seu propósito. Tem muita gente que fala, eu quero saber o meu propósito na vida, qual é a minha identidade, não sei. Mas não faz nada, não se levanta, não age. Fica aprisionada no entendimento errado. Não, vai buscar, vai cavar. Ele me mostrou que eu sou um ser espiritual onde eu vou. Que não é que eu não sou santa nem um ser espiritual dentro da igreja, num templo de 4 paredes. Eu sou a igreja com mais um irmão. Eu sou a igreja com mais um irmão. E ele me mostrou que eu posso viver no reino de Deus aqui na terra. E o reino de Deus, meu irmão, sabe o que é? Eu não foco mais nas coisas dessa vida, na prosperidade dessa vida, nas riquezas dessa vida, mas eu já tenho tudo isso. Eu não foco nisso. Porque eu não foco nisso, eu tenho tudo isso. Porque Salmos diz que as bênçãos e a fidelidade nos seguem. E Jesus falou, não andeis preocupados com coisa nenhuma. Porque o Pai sabe que vocês precisam. E Ele te dá tudo que você precisa. Então, meu irmão, não vem com essa de que ser cristão é uma vida miserável. Não. O foco não são essas coisas. Mas nós já temos todas essas coisas. Leia o versículo completo que você vai ver. Jesus falando. Vocês não precisam focar nisso, olhar nisso. Não estejais ansiosos por isso. Porque o Pai te dá. Então é isso, pessoal. Deus abençoe a sua vida. Esse foi um testemunho. E na próxima semana, às 18 horas, eu vou liberar mais um testemunho da minha vida que glorifica o Pai. Te espero lá. Beijo.